Olá, torcedor santista, aqui é o canal Direto da Vila, com as principais notícias do nosso querido Peixão. Mas antes de ficar por dentro de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Em mais uma noite desastrosa para o Peixe em plena Vila Belmiro, a equipe de Marcelo Fernandes foi derrotada pelo Fluminense pelo placar de 3-0. Os gols do tricolor carioca foram marcados por Martinelli e Arias, ainda na etapa inicial, e por Germancano aos 13 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, o Santos não se achou em campo e poderia ter saído para o intervalo com um placar mais elástico. Na segunda etapa, com as entradas de Gabriel Inocêncio, Wesley Patati, Maxi Silveira e principalmente Júlio Furque já na final da partida, o Peixe chegou a incomodar o Fluminense acertando por 3 vezes as traves da adversária. Mas ficou só nisso. Mais uma grande chance desperdiçada pelo Santos em plena Vila Belmiro. E para deixar toda a torcida santista ainda mais irritada, o Vasco e o Bahia, adversários diretos na fuga do rebaixamento, também perderam seus jogos, o que significa que se o Peixe tivesse vencido o Fluminense, estaria praticamente a salvo da Série B. Veja a seguir as explicações de Messias e de Marcelo Fernandes para mais essa derrota do Santos. Olha, eu acho que o nosso primeiro tempo foi bem abaixo. A gente jogou contra a equipe muito qualificada, a gente não encaixou o que o nosso treinador pediu. No segundo tempo ajustamos, conseguimos dar uma pressão neles, acho que foram 2 ou 3 bolas na trave, defesa em cima da linha. Mas infelizmente, hoje o nosso primeiro tempo nos fez perder. Acho que se a gente tivesse um primeiro tempo como foi o segundo, a gente dificilmente sairia daqui derrotado. Mas a gente não tem tempo para lamentar, a gente não pode baixar a cabeça. Daqui 2 dias, 3 dias já tem outra guerra. E a gente precisa de vencer para sair dessa situação incômoda que o nosso torcedor não deseja, nem muito menos a gente. Falando em torcedor, mesmo com 3-0 contra, o torcedor cantando, apoiando bastante, queria que você falasse um pouquinho da importância disso. Isso é a torcida do Santos, cara. Apoia o time em toda situação. Ele sabe que a gente vive uma situação delicada, está com a gente e a gente vai corresponder dentro de campo para fazer a alegria desse torcedor que tanto merece. Se o resultado de hoje passa mais por erros do Santos, depois que vocês trabalharam para esse jogo, ou mais mesmo por méritos do Fluminense, que é um time muito forte, veio com todo mundo para o jogo. Em determinados momentos do primeiro tempo, a gente via que eles parecia que praticando outro esporte, assim. Você acha que foi mais por erros do que vocês planejaram, que não saiu como você esperava, ou por causa de méritos do Fluminense? Obrigado, Marcelo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Se você joga com uma equipe campeã da América, com o entrosamento que tem, né, e comandada por um excelente treinador, que é o Diniz, que já provou isso, está na seleção brasileira, né? E a gente trabalhou para que a gente marcasse em cima todo mundo. Não adianta 5, 6 ir lá na saída de bola, ficar tomando totó e nós sobrar com 3, 4 zagueiros sem função nenhuma. Então isso foi o fator. No nosso erro, a preponderância do Fluminense foi muito nítida no primeiro tempo. Isso aí, sem dúvida, onde eles construíram o placar. No segundo tempo a gente corrigiu isso, porque a gente não pode ficar com ninguém sobrando. Se você analisar o jogo aí, na hora que eles perdem a bola, os 10 correm para a entrada da área, os 10. O Cano estava saindo com o goleiro lá. E você tem que acompanhar, deixar o jogador mais rápido, no caso o Joaquim, para uma bola longa, adiantar o João Paulo, e foi isso que aconteceu no segundo tempo. Se você vê os números do jogo, nós finalizamos acho que 20 bolas no segundo tempo, 9 no gol. E no primeiro tempo nós chegou só 3 bolas no gol. Então, assim, eu não posso falar uma vírgula do que eles tentaram fazer, correram para fazer. Só que de forma errada no primeiro tempo. E no segundo tempo acertou mais. E assim, gente, o nosso campeonato todo mundo sabe qual é. O Fluminense é campeão da América, uma grande equipe. Não vou tirar o mérito do resultado do adversário, não. Muito pelo contrário, é uma grande equipe. A gente tentou, principalmente no segundo tempo, teve bolas na trave, teve um monte de coisa, mas o primeiro tempo foi preponderante para o placar final. Boa noite, Marcelo. Aqui. 24 finalizações e 11 no gol. 11 para fora. Tá bom. Marcelo, boa noite aqui. Giovanni Afonso, do Barão do Futebol Debate. Marcelo, eu vou fazer a pergunta que acho que todo torcedor santista quer fazer. Por que não o Júlio Furque? O Furque, por mais uma oportunidade, entrando no finalzinho do jogo, hoje ele entrou aos 28 do segundo tempo, mais uma vez, quando ele entrou, ele mudou a cara da partida, e todo torcedor é nítido, quem estava no estádio, quando o Furque foi chamado por você, todo mundo comemorou, e quando ele entra, ele está fazendo a diferença. Eu queria saber por que a demora do Furque entrar nos jogos, é algum problema físico, algum problema técnico, o porquê o Furque
Furt entrar tão tarde nos jogos e mesmo nesse pouco tempo ele fazer tanta diferença? Não tem, porque o Furk é um grande treinador, um grande jogador, como também tem o Max, o pessoal lá da frente que se esforça muito. E tem o Marcos Leonardo também, que é o jogador da posição. Está com 13 gols no Campeonato Brasileiro, a gente sabe do seu esforço também. Tem dia que ele não está bem, como outros não estão bem. E o Furk tem entrado bem. Não tem um porquê, porque ele não entra com meia hora, porque ele não tem porquê. É o dia a dia, ele está buscando o seu espaço e com certeza as coisas vão acontecer naturalmente. Temos 2 jogos. Não é desespero para ninguém, a gente sabe o campeonato que a gente disputa. E assim, a gente não tem prioridade a um, porque a torcida fala ou alguém fala. Aqui são todos são importantes, o Furk realmente é muito importante e vai nos ajudar com certeza na continuação. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa, tudo bem. Todos são importantes, nós sabemos o quanto você faz questão de sempre valorizar a importância de cada um do seu elenco. Mas o que tem nos chamado a atenção é uma sequência de jogos do Jean Lucas que talvez não esteja atingindo o que muitos esperam, né? Não sei se pode ser chamado de oscilação ou de uma queda de rendimento de alguns jogos para cá. A gente sabe o quanto que o Jean Lucas pode entregar ao time do Santos. Tem algum problema o Jean Lucas hoje, físico? Até se esperava que com a volta da parada da data FIFA ele pudesse voltar melhor. O que tem acontecido com o Jean Lucas? Se é que você consegue trazer para a gente algum panorama em relação à camisa 8 do Santos, por favor. Assim, Felipe, deixa eu falar uma coisa para você. Veio a pergunta já do Furk, agora vem a pergunta do Jean. A gente aqui não vai arrumar bode expiatório. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, conseguiu a vantagem, conseguiu outro gol no segundo tempo. O Jean Lucas, para mim, fez, não só para mim, como para todos da comissão, fez um grande jogo no segundo tempo, principalmente. Correu muito. Se ele está oscilando um pouquinho, mas é um jogador importante para a gente. Entendeu? E a gente não vai entrar nessa de quem está bem, quem está mal. Todo mundo está muito bem, entendeu? Está todo mundo muito focado em ajudar o Santos. E o Jean Lucas, como o Furk, como o Marcos Leonardo e todos, estão querendo muito ajudar o Santos. Então, assim, não adianta a gente querer falar de A, de B e de C, porque é fácil falar quando foi 3-0, né? Ninguém perguntava do Jean Lucas quando a gente ganhou do Flamengo, do Palmeiras, ninguém perguntou. Então, assim, agora porque perdeu de 3-0, a gente vai procurar achar culpado? Não tem culpado. O culpado da derrota sou eu que escalei, e eu que troquei. E os atletas são todos de parabéns, porque correram muito, os números lá mostraram. Só que, infelizmente, no primeiro tempo, corremos errado. Simples assim. Corremos errado, ficamos praticamente na roda no primeiro tempo, onde a gente tinha que avançar a nossa defesa. Isso foi corrigido no segundo tempo. O jogo foi mais igual e criamos até as oportunidades. Marcelo aqui, Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Marcelo, é inegável que o Santos ganhou uma sobrevida no Campeonato Brasileiro com você no comando. Mas jogando na Vila Belmiro, os números não são dos melhores. Tem 2 vitórias em 5, 6 jogos, se eu não estou enganado, e 2 dos últimos 9 pontos. O que falta, ou qual é a dificuldade do Santos de Marcelo Fernandes se impor na Vila Belmiro e fazer com que o Caldeirão volte a ser o diferencial na campanha do Santos? O Caldeirão é o diferencial sempre, eu só tenho que agradecer a torcida, todos os jogos. Mas a torcida é consciente do que está a fase que o clube está. Hoje eu não tive o Lima, não tive o Nonato, não tive o Rincon. E o nosso grupo está aí para vocês analisarem o que são os jogadores. A gente procura fazer o máximo possível. Entendeu? É muito fácil falar de impor jogo na Vila Belmiro. Nós perdemos para um Red Bull aqui, com uma equipe que está lutando pelo título. Empatamos com o Cuiabá, que ganhou 9 jogos fora de casa. Empatamos um clássico com o São Paulo. Agora sim, ganhamos do Flamengo fora, ganhamos do Palmeiras fora, do Bahia fora, do Goiás fora. Então, assim, não tem essa do time do Marcelo Fernandes, é o Santos, entendeu? E o Santos, ele está procurando fazer aquilo que é de melhor. Hoje eu acabei o jogo com o Mendonça e o Maximiliano, 1 em cada meia, com o Jean Lucas de 5. A gente trabalha com o que a gente tem, entendeu? E eles estão fazendo de tudo para tentar fazer o melhor para o Santos, é simples assim. Marcelo, tudo bem? Você fez a leitura do primeiro tempo, eu concordo com ela. O Santos não soube jogar com um time que teve a bola, não teve aproximação de linhas, não teve marcação intensa, e você melhorou o time no segundo tempo, o time voltou melhor, foi outro jogo no segundo tempo. Isso vem acontecendo já há algum tempo. O Santos sempre toma um gol para acordar. Foi vitória de virada na Bahia, vitória de virada contra o Palmeiras, vitória de virada contra o Flamengo, empate depois de sofrer o primeiro gol contra o Botafogo. São jogos que o Santos precisa sofrer. Por que é esse comportamento? O que acontece com o Santos que não consegue adotar um ritmo mais competitivo de jogo desde o início? Sempre precisa tomar um gol ou passar sufoco para reagir? Não, eu não vejo assim, não. O jogo ele é jogado, a equipe se impõe, jogos fora de casa mesmo. Acho que é até uma coisa produtiva. A equipe fora de casa contra um Palmeiras, um Flamengo, toma um gol e consegue reagir. Acho que isso é uma virtude da equipe, é uma virtude dos jogadores, entendeu?
Agora sim, a gente trabalha com certeza para a gente ganhar e não tomar gols, né? Infelizmente, tomamos hoje. E assim, hoje, se a gente continua do jeito que estávamos, a gente não ia ter o segundo tempo que teve. É nítido e claro isso, entendeu? Não tem essa importância porque tomou gol. Lógico, a gente entra para não tomar. Mas ainda bem que estamos tomando e estamos virando os jogos, entendeu? O campeonato é difícil, gente. Não é... Sabe, não tem ninguém acomodado aqui, não. A gente está trabalhando muito, a gente veio lá de baixo, com 21 pontos, conseguimos esses pontos todinho para chegar aqui agora, faltando 2 rodadas em igualdade de condição com todo mundo. Então, assim, não tem essa de tomar gol para acordar. Muito pelo contrário, a equipe entra bem focada para não ser surpreendida e tentar surpreender o adversário. Boa noite, Marcelo. Bruno Lima aqui da Trivela. Sei que você não gosta de falar sobre números e tal, mas, de acordo com os matemáticos, a nota de corte esse ano vai ser 47 pontos. Em tese, o Santos precisa de mais 4 em 6 para disputar, ou seja, o Santos não pode mais perder nas 2 rodadas que restam. Você, diante desse cenário, já vê a situação como desesperadora? Porra, nós jogamos 8 partidas e perdemos hoje, pô. Perdemos hoje em 8 partidas. Não tem nada desesperando aqui não, cara. A gente está focado, sabendo o que a gente precisa. A nota de corte era 43, era 45, era 44. A gente está trabalhando, cara. Hoje foi o 8º jogo depois de um 7-1 que a gente foi perder. Então a gente está muito bem, os jogadores estão bem cientes do que aconteceu. E a gente vai para o que der e vier, cara. A gente vai com a faca nos dentes, derramar até a última gota de sangue para a gente conseguir o nosso objetivo. Tivemos falta, sentimos falta de jogadores importantes, que agora vão estar à disposição. Com certeza a gente vai estar mais forte, mais determinado para conseguir o nosso objetivo. Marcelo, boa noite. Falando desses jogadores que estão voltando, você pode contar com o Rincon para o próximo jogo já contra o Atlético? Certeza a volta dele? Certeza. O Basso está em transição também, há alguma possibilidade dele... A possibilidade dele viajar, de repente. Ficar no banco? Não sei. E eu queria saber sobre o Marcos Leonardo, porque é nítido, assim, em alguns momentos que ele não está com aquele arranque. Ele tem jogado no sacrifício com um problema no joelho, porque é claro que o desempenho dele não vem, não é só porque ele não faz gols, mas em algumas jogadas você vê que parece que falta aquela explosão natural dele. Obrigado. Como eu falei, eu não vou analisar individualmente a equipe. A equipe hoje, coletivamente, não foi bem no primeiro tempo. E no segundo tempo reagiu, tentou, o Marcos vem tentando, vem se esforçando. É um grande jogador, um jogador de seleção brasileira, que oscila como qualquer outro jogador oscila. A gente aqui não vai apontar o dedo para ninguém. Aqui é um grupo que está determinado. Infelizmente, um primeiro tempo ruim hoje que determinou a vitória do adversário. Marcelo, boa noite. Como o Bruno falou, faltam só 2 jogos para terminar o campeonato. Inevitavelmente deve voltar aquele papo de psicologia e tal. O que você pretende, o que você precisa falar para os jogadores nessa reta final, faltando só 2 jogos, em termos psicológicos? Não tem psicologia. A psicologia nossa já vem no campeonato aí hoje. O 13º jogo hoje, a 3ª derrota. Tem 6 vitórias e 4 empates, se eu não me engano, não é isso? Então essa é a psicologia. Nós fomos lá para Salvador, ninguém acreditava em nada, só nós acreditávamos. Então essa é a nossa motivação. Essa é saber que a gente está fazendo as coisas direito, certa. Aqui não tem sacanagem com ninguém, não tem ninguém de sacanagem, não tem ninguém roubando ninguém. Muito pelo contrário, tem todo mundo trabalhando muito. E a gente vai trabalhar, como eu falei, tem 2 jogos importantes, que a equipe do Santos já se portou muito bem fora de casa. E vamos para um jogo difícil, decisivo fora de casa, mas que o Santos tem todas as condições de conseguir um grande resultado. Marcelo, boa noite. Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral. Você citou de não ter encaixado no primeiro tempo, né? O Fluminense conseguiu fazer a saída de bola atraindo o Santos e saindo bem rápido, né? E também preenchendo sempre muito o lado da bola com muitos jogadores e conseguia, assim, jogar de pé em pé, né? Queria saber de você, o que você acha que faltou para o Santos conseguir neutralizar essa característica do Fluminense, que é bem a cara do Diniz, né? Faltou o que eu falei, acho que foi na primeira pergunta, a equipe toda adiantar na sua marcação, porque todos que estavam correndo lá, praticamente ficou um 10 contra 5, contra 6, contra 7. Então, eles tiveram a liberdade de tocar a bola. Entendeu? A gente tinha que adiantar nossa linha de defensiva em cima deles, até porque eles não tinham a bola longa. Todos recuam para fazer esse jogo e eles não têm a bola longa. Tanto que no segundo tempo, é a prova de quando nós descemos, todo mundo, cada um encaixou no seu, eles deram vários chutões que a gente saiu jogando lá de trás naturalmente. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Mas aqui não tem culpado, não tem nada. É simplesmente um encaixe que não deu certo e o Fluminense soube aproveitar.
fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. Com muito sofrimento e dor no coração, assistimos a uma tragédia ontem na Vila Belmiro. Principalmente no primeiro tempo, a equipe do Santos praticamente assistiu o Fluminense jogar. Na segunda etapa, a equipe jogou melhor, mas nem de longe, em nossa opinião, mostrou força para vencer o adversário. É verdade que houve luta e entrega dos jogadores, mas de forma totalmente desorganizada. Em nossa opinião, o técnico Marcelo Fernandes montou a equipe de forma errada e tentou corrigir no segundo tempo. Não conseguimos entender porque Júlio Furque só entra nos minutos finais das partidas. Ele sempre entra bem nos jogos, mas com o pouco tempo que tem em campo não dá para fazer muita coisa. A sorte do Santos é que o Vasco e o Bahia perderam seus jogos e ainda resta uma ponta de esperança para fugirmos do rebaixamento. E você aí, meu caro torcedor, ainda acredita que o Santos vai escapar do rebaixamento? Ou, em sua opinião, a sorte do Peixe em 2024 vai ser mesmo disputar a Série B do Brasileirão? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.